Em Apocalipse capítulo 3, nós encontramos a menção de duas bestas. A primeira besta, do versículo 1, que emerge do mar. Nós falamos sobre essa besta que se refere ao anticristo, ao líder político. E existe uma segunda besta, que é a besta que emerge da terra, do qual todas as indicativas apontam para que seja um falso profeta. O texto bíblico de Apocalipse 13, versículo de 11 em diante, diz o seguinte: Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. E seduz os habitantes sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que faça uma imagem à besta, aquela que ferida à espada sobreviveu. A primeira questão e curiosidade que surge aqui é que ela surgiu da terra. Qual a referência para a terra? O que significa isso? Nós observamos no próprio contexto. O versículo 14 diz: seduz os que habitam sobre a terra. Essa besta, ela surgirá do meio dos povos. Da mesma forma como a primeira besta que surgiu do mar, e o mar significa o rugir dos povos, o blamir, o clamor dos povos. A terra é uma referência aos habitantes da terra. A segunda besta, o falso profeta, vai surgir da terra e para os moradores da terra, para dar força à primeira besta e para seduzir os que habitam sobre a terra. Por isso essa referência simbólica de que essa besta está surgindo da terra. A outra coisa interessante que é mencionada aqui no texto é que ela parece com um cordeiro, certo? Ela parece com um cordeiro, parece ser inofensível, parece ser boa, parece ser do bem, mas a sua mensagem é uma mensagem que se parece com a mensagem do dragão. Isso é mencionado onde? No versículo 11. Suas palavras são palavras do dragão. Ou seja, o falso profeta, ele será logo detectado por aqueles que servem a Deus. Porque os que servem a Deus vão saber discernir a mensagem. Quem serve a Deus, quem tem intimidade com Deus e a palavra de Deus, sabe discernir a mensagem dos falsos profetas, a mensagem dos homens carnais, a mensagem daqueles que adoram a besta. Parece um cordeiro, mas a sua mensagem não é a mensagem do cordeiro, não é a mensagem do caminho, é a mensagem do dragão. Ele seduz o mundo para que o mundo adore a primeira besta. Então esse falso profeta, ele vai seduzir o mundo com um tipo de despertamento, de inspiração, de motivação, de fé, que vão direcionar os olhos e a fé das pessoas para a primeira besta política. Ele vai ser um apoio. Ele vai ser aquele que vai direcionar a confiança do povo da terra para que apoiem a primeira besta. A outra coisa que é destacada aqui é que ele faz sinais sobrenaturais, no versículo 13 a 14. O diabo pode fazer sinais, o diabo pode fazer milagres. Nós vemos lá na história de Moisés, quando Moisés foi se apresentar para Faraó, que quando Moisés jogou a vara no chão e a vara se transformou em cobra, Faraó também tinha mestres de magia que transformaram suas varas em cobra também. O diabo é um ser espiritual. Ele sabe manipular determinadas forças naturais. Nós vemos também lá no relato de Jó, que quem mandou a tempestade para matar os filhos de Jó que estavam numa casa, que quem liberou a chuva de pedra para matar os animais de Jó, foi o diabo. O diabo pode criar essas coisas, o diabo não pode criar nada. O diabo, o que ele pode fazer é manipular as coisas já existentes. Então ele manipula. Determinadas doenças no corpo de uma pessoa, ele pode manipular. Ele pode manipular o agir de bactérias, o agir de vírus. Ele pode manipular por quê? Porque é um ser vivo. E Satanás é um ser espiritual. Não existe um espaço propriamente limitado para os espíritos. Nós vemos também lá naquela história em que Jesus expulsa a legião do endemoniado gadareno, que segundo consta, haveria ali mais de 2.000 demônios dentro do corpo de uma pessoa. Se existe essa possibilidade de vários demônios, mais de 2.000, 3.000 demônios dentro de uma pessoa, então existe a possibilidade do diabo manipular bactérias, manipular vírus e manipular determinadas situações dentro do corpo de uma pessoa, fazendo parecer que é um milagre, removendo a doença, a enfermidade, fazendo parecer que é um milagre. O texto diz aqui que esse falso profeta fará milagres, fará milagres do tipo fazer água se transformar em sangue, fazer pedras caírem do céu. Tipo a chuva de pedra que teve lá na história de Jó, que choveu pedra e mataram seus animais. Então é possível sim, o diabo não criar situações sobrenaturais, mas manipular as situações já criadas por Deus e as situações já existentes. O texto destaca também no versículo 14, que ele vai criar uma imagem representativa, que vai representar a primeira besta para que ela seja adorada. Isso na verdade já existe em alguns sistemas, onde o poder é centralizado na mão de uma pessoa, sistema comunista ou algum tipo de sistema ditatorial, aonde a imagem, a foto do líder principal
ela deve ser respeitada. Para substituir qualquer tipo de fé, de referência, qualquer tipo de religião, a foto do líder, ela deve ser respeitada, ela deve ser reverenciada. A foto do líder maior é colocada em locais públicos e é obrigado que as pessoas reverenciem e respeitem. Isso é um tipo de adoração. E o falso profeta vai direcionar o povo para que adore a imagem da besta. Ele fará uma imagem. E outra coisa interessante, diz que ele vai dar vida à imagem. É claro que hoje em dia nós temos tecnologia que pode fazer isso. Tecnologia que pode uma imagem de escultura se mover, uma imagem de escultura chorar. Já existe hoje tecnologia para que isso seja feito. Então é possível sim. Existe hoje também tecnologia que faz efeitos especiais no céu. Tanto efeito sonoro como efeito de ilusão, ilusionismo. Outra coisa destacada também, que quem vai criar a marca da besta é o falso profeta. É a segunda besta que emerge da terra, que vai seduzir toda a terra, para que sejam fiéis e possam adorar a primeira besta e também, claro, vão adorar o dragão. O apóstolo João dá aqui umas diretrizes, o apóstolo João dá aqui umas dicas para sabermos quem será essa besta política. O nome da besta pode ser reconhecido por meio do seu número, 666. Sabemos que o alfabeto hebraico e o alfabeto grego, as letras representam também números. Então, quando colocado o nome da besta, que é claro, não é qualquer nome, vai ser o nome daquele que vai estar governando a terra, que vai estar trazendo novas propostas de unidade, de solucionar e de uma série de coisas que vão destacar que é a besta. Não é qualquer número, porque existem alguns tipos de nomes que, se colocar os valores representativos das letras hebraica ou grega, vai dar 666. Se for assim, se qualquer nome que desse 666 fosse o anticristo, então haveria vários anticristos. É claro que o espírito do anticristo já atua aqui na terra. E ele atua na vida de todas as pessoas que se levantam contra Deus, contra a noiva do Senhor Jesus, contra a palavra de Deus. O espírito do anticristo já atua na terra, cegando as pessoas para que as pessoas não vejam a verdade, não reconheçam a verdade de Deus. E a besta poderá ser reconhecida pelo seu número. O outro detalhe que faz nos questionar é o seguinte: e quem vai destruir essas bestas? Como elas serão destruídas? O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 a 8, diz que essa besta, esse filho da iniquidade, ele será destruído na vinda do Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 20 diz que quem vai destruir a besta vai ser o Senhor Jesus Cristo, na sua segunda vinda. Então, o anticristo vai surgir sobre toda a terra, haverá perseguições. A vitória dos santos estarão no sangue de Jesus. Os santos vão vencer por causa do testemunho, por causa da sua perseverança e por causa do poder do sangue de Jesus Cristo. Haverá perseguições e haverá morte, mas a vitória final será da igreja e do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus voltará. Na sua volta, ele resgatará a sua igreja, ele resgatará o povo de Israel e ele punirá a besta política, o falso profeta, e ele punirá também o dragão e punirá todos aqueles que trataram mal, tanto a igreja como trataram mal o seu povo, o povo da promessa. Deus abençoe você, deixe o seu joinha, se inscreva, faça o seu comentário, quer seja positivo ou negativo. Deus te abençoe no nome de Yeshua HaMashiach.